Não é quem grita mais alto que move o mundo. É quem entende o momento certo de agir, mesmo quando ninguém está prestando atenção. Enquanto muitos correm para impressionar com palavras, os verdadeiros realizadores já deram os primeiros passos sem plateia, sem holofotes, sem permissão, e é por isso que vencem. Você quer vencer? Então aprenda a guardar suas promessas e entregar apenas os resultados. A vida não exige declarações, ela exige movimento. A diferença entre os que falam do que vão fazer e os que realmente fazem não está na sorte, no talento ou nas circunstâncias. Está no controle, na capacidade de manter o foco em vez de desperdiçá-lo com explicações. Você não deve nada ao mundo antes de construir. E ainda assim, ele vai tentar arrancar de você cada plano, cada intenção, cada ideia que mal nasceu. Vai pedir que você prove, se defenda, exponha. Mas há poder em recusar esse jogo. Há sabedoria em se conter. A verdadeira força está naquele que não precisa ser validado para seguir. Se essa visão já acendeu algo em você, talvez seja hora de assumir um novo tipo de compromisso. Um compromisso com o que é invisível, mas real. Com a disciplina que ninguém vê, com a evolução que começa de dentro para fora. E se você quer se cercar de mensagens que reforcem essa jornada, inscreva-se agora no canal. Não por mim, por você. Porque o que vem a seguir pode moldar a forma como você age, lidera e vence. Napoleon Hill enxergava uma verdade que poucos compreendem. A energia que você dispersa, tentando convencer o mundo, seria melhor usada para transformar a sua própria realidade. Quando você fala demais sobre o que ainda está construindo, acaba satisfazendo temporariamente a necessidade de parecer ativo. E com isso, adia a necessidade de ser, de fato, transformador. Pessoas comuns fazem barulho. Pessoas excepcionais geram impacto. E impacto não se antecipa, se realiza. Ao controlar o impulso de contar tudo o que pensa, você protege aquilo que está formando. Você evita contaminações, expectativas prematuras, interferências externas. E o mais importante, você mantém o seu compromisso com a ação. Falar sobre planos dá uma sensação enganosa de progresso, mas o progresso real não precisa ser explicado, ele se revela. Algumas das maiores mentes da história entenderam isso intuitivamente. Abraham Lincoln não proclamava seus pensamentos mais profundos até que estivesse pronto para agir. Ele ouvia, observava, analisava, e quando finalmente falava, cada palavra carregava o peso de uma decisão que já havia sido processada por dentro. É por isso que aqueles que falam pouco, mas agem com precisão, têm um poder quase desconcertante, porque você nunca sabe exatamente o que virá deles, mas sabe que virá algo firme, denso, impossível de ignorar. Eles não tentam impressionar com palavras. Eles impressionam com presença. Esse é o início da contenção estratégica. A habilidade de reter, de planejar com calma, de manter os olhos no alvo, sem a necessidade de anunciar onde se está mirando. É uma arte, uma ciência da ação eficiente. E ela não se aprende apenas com leitura, aprende-se na prática, no autocontrole, no treino mental que diz, não preciso ser notado agora, eu escolho vencer depois. E se você olhar ao redor, verá que o mundo recompensa exatamente isso. Os verdadeiros líderes, os que moldam destinos, são os que falam por último, são os que esperam, que escutam, que deixam os outros revelarem suas cartas antes de tocarem nas próprias. Porque sabem que informação é poder e que quem observa mais comanda melhor. Mas aqui é onde muitos falham, confundem a ação com pressa. Acham que precisam responder na hora, provar algo agora, se posicionar antes de entender. E é aí que perdem força. Quem age sem informação, age no escuro. Quem responde sem pensar, entrega sua vantagem.
E quem não domina o próprio impulso acaba sendo dominado por ele. A sabedoria de observar antes de agir não é passividade. É estratégia em estado puro. É você entrar em um novo ambiente e não dizer nada por 5 minutos, mas nesses 5 minutos ver o que outros não veem. Perceber o tom, os egos, as inseguranças, as forças ocultas e, com isso, tomar decisões mais inteligentes do que qualquer um que falou antes. Napoleon Hill acreditava que o poder começa no invisível, na mente, na intenção, na leitura do ambiente. E você só consegue ler bem o mundo quando cala o barulho do impulso e decide conscientemente esperar. Não como quem hesita, mas como quem prepara. E aí, quando chega o momento, você age com tal precisão que parece mágica. Mas não é mágica, é domínio. É isso que está em jogo. Não estamos falando apenas de ser mais contido. Estamos falando de se tornar mais letal, mais claro, mais centrado. De parar de jogar o jogo da aparência e começar a jogar o jogo da transformação. A observação estratégica é a arma secreta dos que não precisam reagir ao primeiro impulso. Eles escutam tudo, guardam quase tudo e falam apenas o essencial. Não por medo, mas por visão. A maioria reage à superfície. Já os que observam antes de agir, tocam a estrutura. Eles esperam a poeira baixar antes de mover a peça certa. E quando movem, tudo muda. Há uma vantagem invisível nisso. Quando você não entrega sua visão logo de início, você coleta. E ao coletar, entende mais. E ao entender mais, age com menos esforço e mais eficácia. Você se torna um arquiteto de cenários, não apenas um participante deles. Os que falam primeiro normalmente expõem seus medos. Os que falam depois carregam respostas. Treine isso. Ao entrar em qualquer ambiente, resista ao impulso de se posicionar. Ao invés de tentar impressionar, absorva. Ao invés de competir pela atenção, colete dados. Veja como as pessoas se comportam. Quem domina, quem finge, quem lidera e quem manipula. Cada detalhe que você notar será uma peça no seu tabuleiro. E isso se aplica a todas as áreas. Nas reuniões de negócios, nas conversas difíceis, nas decisões familiares. A sabedoria está em agir com base na realidade completa, não em fragmentos apressados. Por isso, fale por último. Espere, estude, ajuste sua posição com base na verdade que os outros inconscientemente revelam. E quando finalmente for sua vez de falar, se for mesmo necessário, que suas palavras carreguem o peso de quem não falou por acaso. Quem fala pouco, mas fala certo, carrega mais influência do que aquele que ocupa todos os espaços. Mas há outro campo ainda mais traiçoeiro, onde muitos entregam sua força. O hábito de falar sobre planos antes de executá-los. Você já percebeu que ao contar seus projetos a alguém, parece que parte da motivação desaparece? Existe uma explicação para isso. Pesquisas mostram que ao verbalizar uma meta, você experimenta um breve alívio psicológico. É como se o cérebro, enganado pela sensação de progresso social, entendesse que o trabalho já começou, mesmo que nada tenha sido feito ainda. E isso é um problema, porque essa falsa sensação de avanço tira de você exatamente o que deveria estar sendo canalizado em direção à ação: energia. Falar demais sobre o que vai fazer pode dar a impressão de clareza, mas muitas vezes revela insegurança, uma necessidade oculta de validação, um pedido inconsciente de permissão. Só que os grandes realizadores não pedem permissão, eles decidem, agem, constroem e depois deixam que os frutos falem por eles. Hill dizia que o caminho mais seguro até um objetivo é o que começa com uma decisão inabalável. E uma decisão inabalável é aquela que não precisa ser justificada. Quando você sabe o que quer, não há necessidade de convencer ninguém. Sua energia não está na boca.
Está nas mãos, nos pés, no movimento silencioso que cria a realidade. E isso não significa se isolar. Significa proteger. Proteger sua convicção dos olhares desacreditados. Proteger sua visão das opiniões frágeis. Proteger sua chama das correntes de vento da dúvida alheia. Toda vez que você compartilha demais o que ainda está nascendo, corre o risco de abortar o processo. Porque a exposição precoce faz o ego assumir o controle, e o ego trabalha para ser visto, não para realizar. Mas a realização exige algo mais profundo, exige que você esteja disposto a não ser notado no início, a dar passos no escuro, a confiar no invisível até que o visível se manifeste. Isso é difícil? Sim, porque somos treinados a buscar reconhecimento, a medir valor pelo retorno imediato. Mas as obras que valem a pena raramente recebem aplausos nos primeiros atos. Elas amadurecem no tempo certo, florescem longe dos olhos, e quando surgem, ninguém entende como chegaram até ali tão firmes, tão prontas, tão reais. E é justamente por isso que são grandiosas. Então, a pergunta não é quanto você fala. A pergunta é: para onde sua energia está indo? Está indo para a construção ou para a validação? Para o impacto ou para a aparência de progresso? Para o movimento real ou para a simulação verbal de avanço? Você quer se tornar alguém que faz ou alguém que apenas promete? A resposta não está nas palavras que você diz, mas nas que você escolhe não dizer, no que você deixa de postar, nas reuniões em que você apenas escuta, nos dias em que você prefere agir a contar. É ali que está a sua força, não no anúncio, mas na execução. E o mais poderoso é que isso pode começar agora, com o próximo passo que você não comenta, com a próxima ideia que você escreve, mas não expõe, com a próxima decisão que você guarda, alimenta, fortalece, até que se torne impossível ignorar. Porque as grandes transformações não são aquelas que todos aplaudem no início. São as que ninguém vê chegando, mas quando chegam, mudam tudo. O que acontece dentro de você quando é criticado injustamente? Quando alguém questiona seus méritos, duvida da sua capacidade ou tenta provocá-lo? A maioria responde de imediato, defende-se, rebate, ataca. Mas os que dominaram o jogo por dentro não reagem. Escolhem esperar, escolhem escutar, escolhem responder apenas se necessário. Esse espaço entre o estímulo e a resposta é o que separa os impulsivos dos estratégicos. É o berço da verdadeira força. Porque autocontrole não é contenção passiva, é poder ativo. É você reconhecer o impulso de agir e, mesmo assim, optar por observar. É permitir que o seu centro comande, não suas feridas. Napoleon Hill dizia que quem não domina a si mesmo jamais dominará as circunstâncias. E isso é visível nos mínimos detalhes. Quando alguém perde o controle, revela onde ainda é vulnerável. Quando alguém se cala com firmeza, revela onde já se tornou inteiro. O mundo é barulhento, mas o mundo real, o que decide jogos, contratos, alianças e conquistas, respeita o autocontrole. Imagine o que aconteceria se, ao ser provocado, você respirasse fundo, esperasse 5 segundos e deixasse que o outro se esvaziasse em suas próprias emoções. Essa espera é desconfortável, sim, mas é nela que mora a vantagem. Porque enquanto os outros queimam energia, você armazena. Enquanto eles entregam o jogo, você fortalece o seu. Esse tipo de força não se aprende em livros, se constrói no dia a dia, em cada conversa onde você poderia gritar, mas escolhe firmar o olhar. Em cada reunião onde poderia se impor, mas opta por escutar. Em cada momento de frustração, onde, em vez de romper, você transforma em combustível. É exatamente nesse lugar, nesse domínio emocional, que nasce uma das maiores vantagens competitivas do século, a inteligência de agir sem se perder nas emoções do momento. E isso exige prática.
Comece a observar-se. Veja o que te tira do eixo. Anote, estude, treine-se para respirar fundo antes de responder. Estabeleça rituais simples. 3 segundos de pausa antes de cada reação. Isso parece pequeno, mas é nessas margens que sua grandeza começa a emergir. Porque o mundo é feito de estímulos, mas sua vida será feita da resposta que você escolhe dar a cada um deles. Agora imagine um grupo de pessoas que opera dessa forma, que pensa antes de agir, que se observa antes de reagir, que soma em vez de competir. Esse é o poder de uma aliança estratégica verdadeira, a que se constrói longe das luzes, mas muda tudo quando entra em cena. Estamos acostumados a pensar em conexões como números, seguidores, contatos, reuniões. Mas o que transforma de verdade são os vínculos alinhados por propósito, os que compartilham visão, não apenas objetivos, os que unem caráter, não só competência. Essas alianças não precisam ser anunciadas. Elas se fortalecem no invisível e geram frutos no visível. Napoleon Hill chamava isso de aliança de mentes. Uma convergência intencional entre pessoas que compartilham não apenas planos, mas valores. Quando 2 ou mais mentes se unem com clareza, com respeito mútuo e com foco, surge um terceiro nível de consciência, uma força que não existiria de forma isolada, uma inteligência ampliada que gera soluções, visão e crescimento exponencial. Veja bem, não estamos falando de networking. Networking você faz em eventos. Aliança você constrói em silêncio, no dia a dia, nos desafios, na confiança que não precisa de aplausos, porque o objetivo não é se mostrar conectado, é de fato estar unido por algo maior. Você quer criar isso? Comece avaliando quem realmente eleva seu pensamento, quem desafia você a crescer sem competir com sua evolução, quem te entrega lucidez, não apenas incentivo cego. Essas são as pessoas com quem vale dividir energia, visão, projetos, porque juntos vocês não apenas somam, vocês multiplicam. Mas saiba, para entrar em uma aliança estratégica verdadeira, você precisa estar inteiro, precisa já ter passado pela jornada do autocontrole. Quem ainda é refém do ego, da pressa, da vaidade, não consegue sustentar esse tipo de pacto, porque ele exige maturidade, visão de longo prazo, entrega sem expectativa de aplauso. O valor de uma aliança verdadeira está justamente no que ela constrói sem precisar aparecer. Pense em histórias que mudaram o mundo. Walt Disney tinha visão, mas seu irmão Roy tinha os números. Thomas Edison tinha genialidade, mas precisou de aliados que acreditassem quando tudo parecia impossível. Até mesmo líderes espirituais e pensadores revolucionários precisaram de confidentes, escudeiros, conselheiros. O herói sozinho é um mito. A transformação real nasce em grupo, ainda que seja um grupo de poucos e silenciosos. Então, se você quer voar alto, cuide de quem está com você no chão. Fortaleça vínculos que não brilham nas redes sociais, mas que sustentam decisões nos bastidores. E quando encontrar esse tipo de conexão, honre, proteja, invista, porque não existe sucesso duradouro sem uma base invisível de alianças verdadeiras. A beleza de uma aliança verdadeira está no fato de que ela não precisa ser dita para ser sentida. As pessoas certas se reconhecem pelo olhar, pela postura, pela forma como atravessam desafios juntas, sem a necessidade de provar quem é mais forte. E é nesses pactos não ditos que as grandes construções ganham corpo. Mas uma aliança sólida não nasce da conveniência. Ela exige critérios, clareza, propósito. Você precisa saber exatamente o que está construindo para escolher com quem vai dividir essa jornada. E precisa entender que nem todos que andam ao seu lado hoje estarão com você no cume. Alguns foram apenas parte do aprendizado, outros serão parte da história.
Napoleon Hill dizia que o pensamento bem dirigido, quando somado ao de mentes complementares, produz uma força que nenhum obstáculo pode conter. Mas para que isso aconteça, cada um dos envolvidos precisa estar disposto a pensar antes de falar, a agir antes de brilhar, a entregar antes de pedir. Porque quando a aliança é verdadeira, ninguém está competindo por destaque. Todos estão comprometidos com o impacto. Isso nos leva a uma das habilidades mais escassas da atualidade: transformar pensamento em ação com precisão, agir com direção, decidir com base, não por impulso, mover-se não porque o mundo exige pressa, mas porque você já pensou profundamente e agora chegou a hora de mover a peça certa. Você já parou para refletir sobre a quantidade de decisões que toma em piloto automático? Quantas escolhas são feitas pela pressão do momento, pelo medo da opinião dos outros, pela ansiedade de parecer produtivo? Essa pressa de agir sem pensar tem sido a ruína de muitos projetos promissores e a consagração de pouquíssimos. Os maiores realizadores da história entendiam que agir e refletir são partes do mesmo ciclo. Edison passava horas em silêncio apenas pensando. Depois, testava, ajustava, refletia de novo e só então apresentava. General Patton, um dos maiores estrategistas militares, passava mais tempo estudando mapas e cenários do que comandando soldados. E foi justamente por isso que venceu batalhas que pareciam impossíveis. Ele entendia que a ação certa só vem depois da análise profunda. A maioria age para parecer ocupada, mas os mestres pensam até que a ação se torne inevitável. E quando agem, fazem parecer que tudo foi simples, quando na verdade foi intencional. Quer transformar sua reflexão em força real? Comece criando espaços para pensar. Bloqueie tempo na sua agenda. Defenda esse tempo como defenderia uma reunião com alguém importante, porque a mente que você vai encontrar ali dentro é mais importante do que qualquer pessoa lá fora. Use esses momentos para se perguntar: qual é o problema real aqui? O que ainda não estou vendo? Que padrão se repete? Qual é o próximo passo mais inteligente, não o mais rápido? Essas perguntas abrem clareiras na confusão. E é nesse espaço que as grandes decisões se revelam. Mas atenção, pensar demais sem agir também é armadilha. Por isso, ao final de cada bloco de reflexão, estabeleça um ponto de virada. Um gatilho claro que definirá o momento de agir. Algo como: se tal variável estiver presente, eu avanço. Ou: se eu tiver essas 3 condições atendidas, eu executo. Isso evita a paralisia da análise e transforma o pensamento em potência. E quando for o momento de agir, haja com tudo. Não entre devagar, não espere mais um sinal. O sinal já veio, pois sua clareza. Entre com firmeza, com presença, com a força de quem pensou o suficiente para não hesitar. A vida respeita quem age com consciência e pune quem vive preso no planejamento infinito. Crie um ciclo entre pensar e agir, avaliar e decidir, planejar e executar, porque é nesse ritmo que a excelência se constrói. Quem vive apenas no fazer, se exaure. Quem vive apenas no pensar, se afasta da realidade. Mas quem domina o ciclo entre mente e ação, transforma ideias em realidades sólidas. E aqui está o ponto mais importante. Toda a ação nasce do que você alimenta em silêncio. Toda decisão poderosa foi cultivada no invisível antes de se tornar visível. Toda execução admirável foi gestada em horas solitárias de análise, ajuste, eliminação de ruídos e alinhamento com o propósito. A superfície aplaude o que aparece, mas a vida premia quem trabalhou no que ninguém viu. Portanto, se você deseja vencer de forma consistente e não apenas impressionar temporariamente, dedique-se ao que está por trás do palco, ao que não recebe curtidas, ao que não rende aplausos, mas que sustenta o império quando todos os olhos se voltarem para você.
Existem dois tipos de pessoas neste exato momento: as que continuam falando sobre o que vão fazer e as que já começaram. O tempo não para os indecisos, e a vida não espera pelos que ainda estão explicando. Aqueles que constroem legados não pedem permissão para começar, eles apenas começam, mas não de qualquer jeito. Eles começam com intenção, com um senso de missão que não depende de plateia. Eles não buscam reconhecimento, buscam profundidade. Não querem ser vistos como os mais ocupados, querem ser lembrados como os mais consistentes. Eles sabem que, no fim, serão as obras realizadas, e não as palavras ditas, que escreverão seus nomes na história. O que diferencia quem apenas vence hoje de quem transforma para sempre é o senso de direção. A clareza de saber que cada ação, cada sim, cada não, está conectado a algo maior do que o momento. São pessoas que pensam em décadas, que planejam não para aparecer, mas para deixar marcas que resistem ao tempo. Napoleon Hill dizia que o verdadeiro sucesso é aquele que carrega consigo o propósito, e o propósito não nasce no barulho, ele emerge do confronto com a própria verdade. É quando você se pergunta: o que de tudo o que posso fazer realmente vale a minha energia? A resposta a essa pergunta determina se você será apenas produtivo ou verdadeiramente inesquecível. Você pode passar a vida inteira ocupado, mas ainda assim irrelevante. Ou pode escolher se dedicar ao que constrói, ao que impacta, ao que transforma. Essa é a escolha mais importante que você fará: seguir com urgência ou seguir com significado. E significado não se constrói em dias, se constrói em decisões consistentes, em hábitos que ninguém vê, em escolhas que exigem coragem, em abrir mão do que brilha agora para conquistar o que ilumina por gerações. Você quer viver de reação ou de intenção, de respostas impulsivas ou de ações conscientes, de metas rasas ou de princípios profundos? O mundo já tem pessoas demais correndo sem direção. O que ele precisa, o que sua vida precisa, é de alguém que ande com firmeza, que não se impressione com o ruído do agora, que não precise ser o centro das atenções, porque já é o centro da própria transformação. E talvez, ao chegar até aqui, você esteja se perguntando se tudo isso é mesmo possível para você. A resposta é simples, mas exige que você decida agora sair da superfície, abandonar a pressa e construir sua vida sobre uma fundação de propósito, foco e ação real. Se esse texto tocou algo em você, se alguma linha acendeu aquela fagulha que há muito tempo estava adormecida, leve isso como um sinal, um ponto de virada. E se quiser continuar recebendo ideias que não apenas motivam, mas moldam comportamento, inscreva-se agora no canal. O que fazemos aqui não é entretenimento. É construção de mentalidade. É arquitetura de vida. Lembre-se, os que marcam o mundo não foram os que mais falaram, foram os que mais entregaram. E entrega verdadeira só nasce da combinação entre visão clara, ação firme e um compromisso inegociável com aquilo que não se negocia, os seus valores. Portanto, siga, mas siga por convicção. Construa, mas construa com alma. Trabalhe, mas trabalhe com significado. Porque no fim, não é o que disseram sobre você que vai importar. É o que você construiu quando ninguém estava olhando. Seja esse tipo de pessoa, aquela que transforma mesmo sem anúncio, que cresce mesmo sem plateia, que age mesmo sem garantias. Porque a única coisa que o mundo jamais poderá tirar de você é aquilo que você se tornou. E isso ninguém pode copiar, ninguém pode roubar, ninguém pode fingir. É seu.